Você já ouviu falar de um adolescente que enganou o FBI, invadiu a Microsoft, vazou um jogo de 60 milhões de dólares, roubou dados do exército dos Estados Unidos e ainda terminou preso após assaltar um banco na Polônia? I don't feel comfortable calling myself Australian. Really, I feel a lot better being free. Esse é Dylan Wheeler, ou como ficou conhecido nos bastidores da internet, o prodígio que desafiou o mundo dos games e terminou em uma cela fria do leste europeu. Mas tudo isso começou com uma simples paixão, o Xbox. Capítulo 1. O garoto que via o mundo em linhas de código. Dylan Wheeler nasceu na Austrália e desde cedo mostrava um comportamento incomum. Enquanto outras crianças brincavam com carrinhos ou videogames, Dylan queria saber como os brinquedos funcionavam por dentro. Ele desmontava os aparelhos, quebrava os controles, abria os computadores da família, tudo isso para entender como os códigos invisíveis controlavam o mundo. Aos 10 anos, Dylan já sabia escrever comandos simples. Aos 12, ele invadiu o primeiro servidor da escola apenas para mudar a própria nota de um trabalho. Era um teste, um jogo. Uma demonstração de que ele podia quebrar as regras sem ser pego. Mas o que poderia ser um talento foi alimentado sem nenhum tipo de limite. Dylan cresceu em um ambiente permissivo. Seus pais, ocupados demais para entender o que ele fazia no computador, viam aquele interesse por tecnologia como uma vantagem. Eles não sabiam que Dylan já estava aprendendo a burlar senhas, falsificar acessos e até manipular sistemas inteiros. No colégio, ele não era popular, mas também não era excluído. Seus colegas o viam como um nerd engraçado, alguém que sabia tudo de internet, mas parecia viver em outro mundo. Capítulo 2. O mundo secreto por trás dos consoles. Nos anos 2000, um grupo de jovens geek descobriu como destravar consoles e rodar jogos piratas. Mas com o lançamento do Xbox 360, a Microsoft investiu milhões para garantir que isso não acontecesse de novo. Durante anos, ninguém conseguiu furar a segurança. Até que um garoto encontrou um dev kit, um console de desenvolvedor, num ferro velho. Esse kit caiu nas mãos de David Pacora, um jovem gênio canadense da programação. Com o kit em mãos, David conseguiu acessar uma rede secreta da Microsoft, chamada PartnerNet, onde os jogos ainda não lançados eram testados. O problema? Isso era ilegal, e ele não estava sozinho nessa empreitada. Capítulo 3. O nascimento do Xbox Underground. Junto com outro hacker, Anthony Clark, David criou modificações de jogos como Halo 3 e vendia esses mods por até $100 por hora. Em poucos dias, Anthony e David estavam faturando $8.000 por dia no PayPal, e ainda assim David queria mais. Foi aí que surgiu Dylan Wheeler. Com 16 anos, ele dizia ter acesso às senhas de funcionários da Epic Games. David Pacora desconfiou, mas aceitou trabalhar com o garoto. E então, o trio começou a explorar os sistemas de uma das maiores empresas de games do mundo. Capítulo 4. O roubo da Epic Games e o vazamento de Gears of War 3. Usando uma simples pesquisa por senha nos e-mails internos, Dylan, David e Anthony encontraram uma lista mestra com todos os acessos de toda a empresa. Em questão de horas, eles estavam dentro dos servidores. Foi assim que eles conseguiram roubar Gears of War 3, um jogo de 60 milhões de dólares, meses antes do lançamento. Eles colocaram o jogo para download, gravaram cópias em Blu-ray e mandaram para o grupo inteiro, como se fosse um troféu. No dia seguinte, a notícia já estava nos jornais, e o FBI tinha uma pista. Capítulo 5. O FBI entra no jogo. Mesmo com o caso explodindo na mídia, o grupo continuou infiltrado nos servidores. Enquanto isso, Anthony Clark criou um bot que jogava FIFA automaticamente para farmar moedas e revendê-las na China. O negócio cresceu tanto que ele montou uma empresa e contratou funcionários. Em poucos meses, Anthony já tinha feito mais de 7 milhões de dólares. David preferia continuar hackeando, mas a sorte deles estava para acabar. Capítulo 6. Microsoft, Disney e Exército dos Estados Unidos. Depois de terem conseguido acesso às senhas da Epic, o trio deu um passo além.
Eles começaram a invadir o Google, a Disney, a Microsoft e até o exército americano. Dylan, obcecado, conseguiu acessar um simulador militar de helicóptero Apache, utilizado em treinamentos reais. Quando contou isso a David, Dylan foi repreendido porque não dava para jogar, mas já era tarde demais. Capítulo 7 – A Queda. A Microsoft mandou um investigador até a casa de Dylan, na Austrália. Ele confessou tudo. Ele ganhou um aviso e foi impedido que continuasse publicando sobre o Xbox One, que na época ainda era secreto. Dylan ignorou todas as advertências e no dia seguinte publicou tudo no eBay com seu próprio usuário no anúncio. Ele foi preso. Na casa de Dylan, os policiais encontraram evidências de espionagem digital e até denúncias mais graves como infantil, porte ilegal de armas e Dylan, porém, fugiu para a Europa com a ajuda da mãe. Capítulo 8 – O último golpe. Mesmo foragido, Dylan foi contratado por uma empresa de cibersegurança na Polônia. Uma semana depois, vários clientes de bancos começaram a relatar transferências de milhares de euros para um único cartão australiano. Era Dylan. Ele foi preso e liberado depois. Tentou roubar um banco com 2 sujeitos que ele conheceu em um bar. Ele foi filmado por uma câmera oculta. Foi preso novamente, mas dessa vez recebeu uma sentença por 10 anos. Capítulo 9 – Os outros jogadores. Enquanto isso, David Pacora foi preso ao tentar cruzar a fronteira dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro estrangeiro condenado a 18 meses por crimes digitais contra o país. Anthony Clark, o criador do bot do FIFA, foi processado por fraude. Mesmo pagando os impostos, o governo norte-americano alegou que ele lucrou com bens digitais sem valor real. O resultado foi que seus sócios fizeram acordos com a justiça, mas Anthony foi a julgamento e posteriormente condenado por fraude eletrônica. Epílogo. Antes de ser preso, Anthony comemorou seu aniversário com os amigos. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto pela mãe. Ele ingeriu uma mistura de remédios com álcool. Ele tinha apenas 23 anos. David e os outros membros trabalham hoje com segurança digital. Eles se recusam a dar declarações ou qualquer entrevista à imprensa. Já Dylan Wheeler foi sentenciado a 10 anos de prisão. Sua mãe, Annie Wheeler, foi considerada culpada por obstruir a justiça ao financiar as passagens aéreas e possibilitar a fuga de Dylan para a Tchecoslováquia. Ela foi sentenciada a cumprir 2 anos e 4 meses de prisão. Mas se tem algo que ele nos ensinou é que não existe firewall para a vaidade. No fim das contas, o que começou com os mods no Xbox terminou nas salas de interrogatório do FBI. Esses garotos queriam provar que eram bons demais para seguir regras. Eles conseguiram, mas não contavam com o preço a pagar.